Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, muito importante, que é o diagnóstico de vícios e nulidades processuais dentro da petição inicial. É muito comum que o aluno estude as teorias do processo civil, que ele estude o CPC, mas que na hora da prática ele não sabe o que verificar e onde verificar. Por isso que eu acho legal sempre mencionar como fazer o diagnóstico da unidade processual. Cada processo pode passar por uma análise, por uma apreciação aprofundada, como se fosse mesmo um raio-x da medicina, para que a gente consiga analisar os vícios que tem no processo. Então, na petição inicial, esse diagnóstico ele é feito com base numa espécie de lista de checagem, em que você vai olhar se está sendo atendida ou não essas situações, tá? A listagem é muito grande, tá? Então, por exemplo, algumas que eu separei para vocês que é importante. A legitimidade das partes, lembrando que tem que ter legitimidade tanto do autor quanto do réu, legitimidade ativa e passiva, e saber separar a legitimidade processual, né, aquela legitimidade para a causa mesmo, tá? Então tem que lembrar dessa legitimidade, que tem que ter em ambas as partes. Você tem que verificar o interesse, tem que ter interesse de agir no polo autor. Isso é referente a essas situações que abrangem o próprio exercício do direito de ação, certo? Com relação a questões extrínsecas, você tem que verificar se aquela causa que foi posta em juízo, além de você verificar a legitimidade e o interesse da causa, você precisa verificar se a causa ela tem alguma conexão, litispendência, tá, com outro processo, ou até mesmo a coisa julgada, porque eventualmente já foi aberto um processo igual. Neste caso, para verificar a conexão, litispendência, coisa julgada, continência, é uma comparação de processo com processo. Então você não pode olhar só aquele que você está diante dele. Você tem que comparar essa petição inicial com outros processos que existem, tá bom? Então, esses pressupostos, e quando a legitimidade e o interesse você vai analisar na relação da causa, esses outros chamados extrínsecos, eles estão fora desse processo comparado com este processo. Então tome cuidado. Então, conexão, vai ter algum vínculo com o pedido, causa de pedir, a litispendência, né? Também vai ser necessário. Então tudo isso você vai ter que olhar perante outras ações. Se essa ação é a única a tratar desta causa, ou do núcleo dela, da causa de pedido e pedido dela, dificilmente vai ter algum problema de conexão, continência, litispendência e coisa julgada, tá? Como que você verifica isso? Como é que eu sei se um processo tem conexão, continência, etc? Você precisa mapear os elementos da ação. Então você tem que saber quem são as partes, pedido e causa de pedir. Já falamos isso no outro vídeo. Porque se mudou a causa de pedir, mudou os pedidos e mudou as partes, provavelmente não vai ter muitos vínculos ali entre essas ações, tá? Causa de pedir é o mais delicado, né? Que às vezes a causa de pedir, que é a remota, a próxima, vai compor elementos que vão gerar conexão. Agora, litispendência e coisa julgada, o processo tem que ter praticamente a mesma parte, né? E a mesma causa de pedir e pedido, senão vai ficar complicado de caracterizar uma litispendência ou uma coisa julgada. Lembrando que litispendência é um processo idêntico, por isso que ele tem que ter esses três elementos iguais, ou um processo, no caso da coisa, idêntico na litispendência, que é um processo que está correndo na justiça identicamente, e a coisa julgada, que é um processo idêntico que já se encerrou, tá? Que já se encerrou com a apreciação ali da causa. Então daria a coisa julgada formal e material. Então aí tem que analisar no caso concreto. Então legitimidade, interesse, tem que analisar a ausência de coisa julgada, conexão, litispendência, continência. Tem que analisar se a inicial é apta, porque isso tem que ser visto, se ela tem os pedidos bem feitos, a narrativa está lógica, a qualificação está bem elaborada. Então tem que analisar se essa petição inicial não está eivada de inaptidão, tudo bem? Tem que analisar a competência, e a competência, a gente vai gravar um vídeo para falar, ela começa assim, primeiro o Brasil pode julgar, precisa ver se o Brasil deve julgar, precisa ver se o Brasil pode julgar, precisa ver se a justiça especializada, no caso eleitoral, penal militar, trabalhista, precisa verificar se é competência federal ou estadual, para saber se vai para a justiça federal ou para a justiça estadual,
precisa analisar a competência de territorial, aí é o último grau que você vai olhar. E, finalmente, se tem vara especializada para aquele caso que está sendo analisado. Por exemplo, vara da Fazenda Pública, família e sucessões e etc. Então, quando for fazer a análise da competência, começa lá do cabimento da jurisdição nacional, se é obrigatório, opcional ou possível. Depois vai analisar a justiça especializada, depois se a justiça é estadual e federal. E, finalmente, ao final, você vai analisar se tem vara especializada dentro desse âmbito desta causa. Então, você tem que analisar a legitimidade, interesse, ausência de coisa julgada, conexão, litispendência, continência, se a inicial está apta, se o juízo é competente, se o juízo é imparcial, se ele não está eivado de suspeição ou impedimento. Tem que analisar a existência e a validade da citação, porque a citação pode estar com problema. Tem que analisar se tem caso de litisconsórcio necessário, porque aí você vai poder reclamar como réu. Às vezes o litisconsórcio é necessário ativo, às vezes o litisconsórcio é necessário passivo. De toda forma, tem um vício que tem de ser solucionado antes do andamento do processo, tá? E você tem que verificar se o procedimento é cabível. Quer dizer, cabe juizado especial para essa causa? É possível o manejo do procedimento sumário? É possível o manejo do procedimento especial? É ação possessória? É rito ordinário? É ação de despejo? Então, quer dizer, vai ter que analisar tudo ali diante desta simples chegada na petição inicial. Depois você vai ter que analisar a guia de custas, se ela está correta, ou a declaração de pobreza. Está preenchida, está assinada, tem validade, procede. Tem que analisar a procuração, que é o instrumento mandatório que vai dar poderes ao advogado para que ele se torne procurador. Advogado, todos nós somos por ter a OAB. Procurador, nós nos tornamos com base na procuração, né? Então, é claro que na prática a gente fala, ele é meu advogado, ele é seu advogado. O correto seria ele é meu procurador judicial, né? Porque ele tem a minha procuração para agir em meu nome, tá? Que vem a judícia, etc, né? Porque, na verdade, advogado, ele é composto de uma profissão, simplesmente. Eu sou advogado mesmo que eu não tenha nenhum cliente, mas procurador eu sou daquele cliente naquele processo. Então, portanto, ficar esperto nisso, tá? Que a procuração tem que estar devidamente preenchida também, ou com pedido de prazo. E os documentos essenciais. Alguns processos precisam de documentos essenciais. Então, se você vai discutir uma divisão de terras, você vai ter que, obviamente, trazer documentos referentes àquele imóvel, tá? Finalmente, você precisa verificar se não houve prescrição ou decadência, que não é um vício processual. Muita gente pensa que prescrição e decadência é processual. Prescrição e decadência gera a análise de mérito e encerramento do processo com apreciação de mérito. A prescrição está no Código Civil, a decadência está no Código Civil, não está no Código de Processo. Portanto, prescrição e decadência é matéria de mérito, porque a ação que é versada aqui não é propriamente aquela ação de mover o judiciário, tá? Não vou entrar nesse debate, tem pontos de Miranda, teoria da ação real, enfim, vão ter teorias inúmeras aí. Mas o importante é saber que esta ação da prescrição não é bem a ação judicial, tá? Tem um debate enorme em cima disso aí dentro da processualística. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, a presença. Esse checklist é importante fazer em toda petição inicial que chega. Claro que o advogado que já tem experiência vai olhar isso com mais velocidade. Algumas etapas ele até pula, porque só de bater o olho ele já verifica que a petição inicial cumpriu, tá bom? Mas em uma contestação, tudo isso é para começar o jogo da defesa, o jogo da contestação. Depois você vai analisar aí mérito e outras coisas. Passe sempre a petição inicial no raio-x. Descubra, analise, disseque ela, pegue os dados, pegue os elementos, vê o que está faltando. Analisa a causa, o vínculo processual, o vínculo com o juízo, a competência, o pedido, os requisitos formais. Tudo isso tem que ser analisado. Tá bom? Aqui embaixo eu vou deixar aí no comentário do vídeo, na parte que descreve ele, esse checklist para que você não esqueça. Um forte abraço para vocês, inscreva-se no nosso canal, estamos sujeitos aí a quem tiver trazer para a gente alguma dica, alguma informação e algum pedido, a gente está à disposição, tá bom? Um abração, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.